considero participante de um grupo assim que começou a querer fazer um grupo jovem, assim, né? E na maioria das vezes sem grana mesmo, né? Muito da vontade mesmo de fazer. Fiz muito projeto assim, eu tenho uma câmera, eu tenho uma ideia, eu tenho um amigo que tem um gravador, vamos fazer. Eu sempre fiz os filmes assim, então eu sempre me alimentei disso. Eu sempre, sabe, fazia um filme e aí eu gerava outro, eu sempre com a mesma equipe, com a mesma galera, não sei o que, a gente saía fazendo assim. Eu acho que os cineastas novos, assim, eu acho que tem um pouco dessa gana e tal. E eu acho que tá aí pra fazer cinema como sempre fez, cinema de guerrilha, sabe? Fazer o seu melhor da forma que puder e colocar e dar cara a tapa, não. Colocar lá pra ver no que vai dar. Vamos lá, pessoal, vamos lá, vamos trabalhar. Acho que a falta de grana não pode ser um pré-requisito para você arrumar desculpa de fugir das imagens. E que você busque o tempo todo, assim, como eu vou levar? Buscando o tempo todo os recursos que aquela obra pede, porque pode ser o contrário também, entendeu? Você pode ter um filme que necessariamente precisa ser minoritário em recursos, sacou? Não é um padrão. Para fazer filme você precisa de tanto de grana, você tem que filmar em Alexa. Não. Às vezes você tem que filmar com uma outra câmera mais vagabunda ainda que está guardada lá no seu sótão, entendeu? Aquela câmera que vai fazer a textura que você quer e não a Alexa, que é uma câmera que é diária, custa não sei quantos mil dólares, entendeu? Então, eu quero levar meu filme sabendo escutar as necessidades. Com certeza eu vou chegar nas limitações do dinheiro, da grana, de que algumas não vai dar para ser realizado, mas todas as outras que eu pude pensar e maturar, as que eu pude realizar, eu fiz. Eu acho que é por aí. Eu vou tentar levar nesses 3 eixos, né? Realização, finalização, edição e distribuição, sempre dessa maneira, tá atento, entendeu? Ainda dá para conseguir muito serviço de graça de gente que quer fazer, mas começa a chegar na pós, em fazer cor e tal, os custos começam a aumentar, parece. Parte dos meus filmes vem da minha própria verba de trabalhos, porque eu trabalho com outras coisas, né? Eu não trabalho exclusivamente com documentário. Hoje em dia eu consigo ganhar mais verba com audiovisual, mas antigamente, quando eu estava realizando coisas mais minhas, autorais, era verba minha. Então o jornalismo financiou muita coisa, a ecologia financiou outras coisas. No Silêncio das Leoas eu não tive nenhum tipo de financiamento. Eu tive o apoio da ActionAid, que era a organização que eu estava trabalhando, que custeou o deslocamento, a passagem, a minha estadia lá. E para a edição eu fiz com a Helena de Andrade, que também é uma amiga minha, fez no Amor. Não teve nenhum tipo de financiamento. O filme não teve orçamento, né? Não teve patrocínio. A gente foi batendo de porta em porta, na porta de um restaurante, na livraria, usamos casas, apartamentos de amigos para rodar ele. Mas mesmo assim eu tive, né, um certo custo ao realizá-lo, porque eu tive que investir em comida, em alimentação da equipe, em transporte. A gente rodou em 5 locações, se eu não me engano, e em torno de 2 semanas, assim, foi uma pegada puxada, assim, para um curta-metragem, né? E no final também, com a pós-produção, eu ainda tive que desembolsar um pouco de grana para poder finalizar ele, porque a gente teve vários contratempos, né, de som, de captação de som principalmente, então eu tive que para deixar ele, né, mais profissional possível no sentido técnico, né, eu tive que investir dinheiro na pós-produção também, então foi uma graninha na época puxada. Posso te fazer um convite? Uhum. Quer jantar comigo hoje? No caso do Desativado Temporariamente, que foi para o Festival 72 Horas,
a gente se cotizou mesmo, né? Despesas ali de produção foram poucas, a gente tentou fazer tudo com o mínimo de gastos possível, mas o que houve de gastos a gente precisou se cotizar, cada um deu uma parte. E depois, na parte da finalização, a gente conseguiu também uma equipe que topou, todo mundo topou trabalhar pelo projeto, porque achou o projeto interessante. E houve também algum gasto com som, com finalização de som, e a gente também se cotizou. Foi essa maneira, foi com recursos próprios mesmo. Táxi, amigo. Obrigado, cara. Valeu mesmo. Eu já fazia parte de um grupo de pesquisa que tem dentro dele um laboratório de criação. Então, quando eu comecei nesse universo do vídeo, paralelamente a professora coordenadora do grupo me convidou para abrir um núcleo audiovisual dentro do projeto. Então, dentro dos projetos de pesquisa, a gente destinava uma verba específica para a criação de algum conteúdo audiovisual. Então, alguns projetos eram nessa linha. Mas aí eu não tinha o financiamento direto para o filme. Eu tinha um dinheiro que eu recebia por projeto e a minha função era realizar o filme. Chamando outra pessoa ou não. Como era uma fase que eu também ainda estava muito aprendendo, eu fazia normalmente sozinha e eu trabalhando com músicas prontas, né? Fazia de uma forma mais intuitiva. Alimentam-se com uma raiz que, reduzida à farinha, chamam mandioca. Aos poucos, dentro do grupo e paralelo a isso, eu fui conhecendo mais gente assim da área. Então aí eu participei de um edital que uma ONG me convidou já para participar desse projeto, que era para coordenar um projeto para a TV interativa, de um programa interativo e fazer a direção do filme, né? Do filme não seria do programa, mas a gente resolveu que a gente queria fazer como um filme, como estrutura de filme, não como um programa de TV nos moldes tradicionais. E a edital da prefeitura lá de Maceió também participei. Então, assim, em geral, editais, assim. Ou editais de pesquisa, que nem sempre pelo caminho audiovisual, ou edital no caso da prefeitura lá. Porque a discussão não era mais o que é arte. A discussão é o que é que a arte provoca em mim e nas referências que eu tenho. Hoje eu vejo são dois modos. Você junta uma galera, junta equipamento e vai fazer filme, vai encarar, não pensa em grana, pensa em fazer filme com boa qualidade para ter currículo e edital. Edital da Rio Filme, da SP Cine, entrar na Ancine, tentar pegar as leis da Ancine, tu tem que cair dentro, tem que levantar dinheiro por edital. Tirando isso, para o curta-metragem, é muito difícil. A gente vive num país em que, basicamente, toda a produção audiovisual é centrada em financiamento público e isso facilita muito, tanto em termos de linguagem, de você ter um pouco mais de liberdade de se expressar, quanto ter uma garantia de que esse dinheiro vai vir, dificilmente você vai sofrer um calote. É um financiamento que é bem... eu acho que ele é muito sério. Atualmente ele é farto, a gente vive um momento muito bom em termos de garantia. Quando toco alguma coisa, é como se eu a tocasse também dentro, não só fora. Se você pegar um paralelo, pegar uma perspectiva dos últimos 10 anos, os recursos que estão sendo dedicados ao cinema, à cultura em geral, eles têm realmente tido um grande fomento, uma grande ampliação. No entanto, você tem também um crescimento de produtores, de realizadores muito grande. Nos últimos 10 anos, você teve uma explosão do acesso às câmeras digitais, do acesso às ferramentas de pós-produção, até um acesso às ferramentas de exibição, que eu acho que não tem paralelo, não se teve paralelo na história do Brasil. Então você tem muita gente, muito estudante de cinema, muito cineasta de primeiros filmes, fazendo produções cada vez mais numerosas e, em muitos casos, cada vez mais interessantes, qualitativamente falando.
Mas esse acréscimo do dinheiro para a produção, eu acho que não acompanha esse grande acréscimo que a gente tem de realizadores, de filmes, de vontade de fazer filme. O mérito é a periodicidade, entendeu? Eles estão acontecendo de maneira periódica. O maior defeito é que eles não preveem a explosão que se tornou audiovisual, entendeu? Nos últimos anos, as pessoas que têm vontade de contar histórias pelo audiovisual e documentar, fazer registro, têm avançado muito, assim, tem crescido de maneira exponencial. Eu tenho visto isso nas ruas mesmo. Agora acho que é quantitativa a discussão. Como que a gente aborda essa quantidade de jovens que está tentando realizar e que não está... E que, porra, você vê edital de 9, 12 longas, sei lá, 30 curtas. Você não dá nem pro cheiro, entendeu? Para a gama de possibilidades que você tem no país, um edital do governo contempla muito pouco, alcança muito pouco. Não, acho que falta talvez uma abertura maior para quem está começando, de ter de alguma forma uma linha de incentivo mais bem definida para quem está começando, porque eu acho que é quem mais precisa de ajuda e de uma mão. E se você distribuir isso no Brasil, que já é feito de uma maneira ainda precária, pegar por regiões, acho que tem que dividir mesmo, você tem que garantir os lugares mais periféricos, que não tem tanta forma de fazer. Né? E lá, enfim, nesses lugares estão surgindo um cinema, já estão surgindo, não, já é consolidado, Minas, Recife, enfim, Salvador, as pessoas já, sabe, pessoas figurinhas repetidas de festival, os caras filmam bem pra caralho. E aí, enfim, as pessoas que chegam até aqui até são contempladas com editais, mas e quem não chega, entendeu? Aqui no Rio e São Paulo, que é onde eu circulo, eu já sei de muitas, lá deve ter muitas também. Hoje eu vejo de uma forma estimulante, porque hoje no Brasil tá tendo um certo movimento regional. No Recife tem um movimento super positivo de cinema autoral e com um investimento bom, assim, para, sei lá, hoje em dia no Recife eles são 11 milhões para audiovisual lá. Em Minas também tá tendo um movimento interessante. Enfim, no Ceará. Em São Paulo, né? Vários filmes interessantes estão sendo feitos lá também. Eu acho que vem crescendo um pouco, assim, essa coisa do incentivo ao cinema até mais autoral no Brasil. Eu sou de Pernambuco, então eu posso fazer através do edital de lá, sabe? Então, sei lá, eu tenho umas esperançazinhas, assim, de conseguir fazer, sabe? De conseguir... Enfim, vamos ver se vai dar certo. Todos mandam lembranças ao povo de sua terra. E vamos receber o cantor Francisco Cortes. Vamos embora, Maria, vamos embora. O que foi, Cabral? Não estás vendo que isso é putaria? Não acho que seja satisfatório a quantidade de incentivos fiscais. Eu acho que eles são muito burocráticos, são, na maioria das vezes, muito confusos. Acaba que se você não tiver uma produtora acostumada e que entenda esses trâmites, assim, eu acho que sem nada para morrer na praia, sabe? É bem complexo, assim. Cineasta no Brasil, você ser um pouco burocrata. Um pouco não, um bocado burocrata, né? Por um lado, você tem a necessidade de virar produtor, virar contador, autopublicitário, qualquer coisa do tipo. E por outro lado, se você não consegue verbas para produzir seus filmes dentro do esquema de leis, de mecenato, de editais, você tem a necessidade de virar também um realizador extremamente autônomo, independente. Como a minha experiência vem do teatro, e o teatro a gente ainda depende muito de um financiamento do governo, eu acredito que o cinema também ainda a gente precisa disso. Hey, muchacho. Sí. Hay otro camino que conduce a la villa. A lo mejor el muchacho se fue por ahí. Yo te puedo ayudar a encontrarlo. Por favor, se lo agradecería mucho. Puedes pasar. Gracias. Adelante. Eu vejo que tem muitos projetos de financiamento, de desenvolvimento, que eu acho super importante você incentivar o desenvolvimento do roteiro, porque é a partir do roteiro que tudo começa a caminhar, né? E
a demanda muitas vezes é já de produção. Só que para você produzir alguma coisa, você precisa do roteiro. E se você precisa do roteiro, você precisa de profissionais, bons profissionais, trabalhando para isso. E a prática, né, inclusive em muitas produtoras, é que o roteirista trabalhe de graça, né, esperando que depois o projeto seja patrocinado ou que tenha um financiamento, para então o roteirista receber a sua parte. É inviável isso, né? Os roteiristas precisam receber assim como todos os outros profissionais. Então, essa parte da escritura é super importante, demanda muito tempo de pesquisa, de desenvolvimento, e ela precisa ser financiada. Então, eu acho muito bacana esses projetos que existem já de financiamento, de desenvolvimento de roteiro, e é preciso que surjam outros ainda. ¿Usted pudiera indicarme por dónde es el camino? Porque debo ir. E até para você ganhar editais, você tem que ter você tem que ter filmes, né? Você vai botar lá na hora, você vai preencher lá, o que você fez, qual a tua experiência? Você não tem experiência nenhuma. Claro que isso vai pesar na hora do cara escolher. Pô, eu vou dar 100 mil na mão dessa galera que nunca fez nada. Ou então, pô, vou dar 100 mil na mão deles para eles fazerem esse filme, mas, pô, olha os caras, estão todo ano fazendo 3, 4 filmes, né? Participando de festival, ganhando prêmio. Tinha gente de várias idades, mas a maioria eram pessoas muito jovens, né? Que tudo era novo, então não estão experimentando tudo, né? Eu acho que cabe muito ao governo investir mais ainda e parar de pensar o cinema como uma ferramenta que tem que dar lucro. Você tem que pensar o cinema nacional como patrimônio da cultura brasileira. Por quê? Um outro documentário que eu produzi junto com o meu coletivo, né, a Peleja Filmes, foi o Copinha, um Sentimento, que é um curto documentário sobre um bar de colorados na cidade do Rio de Janeiro. Tivemos a ideia numa semana, na semana seguinte a gente já estava filmando. Foi pra bola, perna direita, bateu, gol, 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 gol! Gol! E a gente filmou e depois a gente veio pensar como que a gente poderia juntar algum recurso para ir para pós-produção. E aí que a gente teve a ideia de fazer uma campanha de financiamento coletivo. A gente conseguiu arrecadar até mais do que a gente estava esperando. Se eu não me engano, foi 50% a mais do que a gente tinha pedido. Foi o recurso necessário para a gente fazer a edição, né, que faltava, toda a pós-produção, a finalização, o tratamento de áudio. Com essa experiência, o que eu posso dizer é que depende muito do tipo de projeto. Eu acho que teve alguns fatores que nos ajudaram muito, assim. Uma é porque a gente estava falando de uma história que engloba um time de futebol, engloba uma comunidade específica aqui do Rio de Janeiro, né, que são as pessoas que frequentam o bar. Então eu acho que tinha uma mobilização muito grande. O pessoal do bar, todo mundo doou, todo mundo compartilhava e pedia ajuda dos familiares. Colorados lá de Porto Alegre, que já tinham vindo no bar, conseguiam doar. Tinham vontade de doar, então foi uma coisa que nos ajudou muito isso. A gente teve apoio da Julia Lemertz, que é coloradíssima e também contribuiu. Foi de muito sucesso a campanha, mas eu acho que esses fatores ajudaram muito, assim. Eu acho que é um meio válido e é uma possibilidade, né, para financiamento, mas eu acho que tem que ser pensado muito bem o tipo de projeto e se isso funciona de acordo com cada tipo de projeto. Uma coisa que ajudou muito também é que nós éramos 3, né, que estava fazendo a campanha. Então, quando um estava muito ocupado por algum outro projeto, o outra pessoa que estava mais tranquilo naquela semana tomava conta, né? Porque necessita realmente um trabalho constante de compartilhar, de ficar pedindo, insistindo para os amigos, para os familiares, ficar compartilhando. A gente criou uma página do Facebook, então tendo uma equipe um pouco maior ajuda a dar esse gás assim, que você precisa dar durante toda a campanha. Mas atenção, financiamento coletivo é tudo ou nada.
Se a gente não atingir a meta estabelecida para o projeto, o dinheiro volta para você. Mas se a gente conseguir o valor total no prazo de 30 dias, o projeto vai poder ser concluído e você vai receber a sua recompensa e vai se sentir orgulhoso em participar desse projeto com a gente. Ou pegar uma coprodução com o Canal Brasil, com o Canal Curta, né? A TV Brasil tinha um espaço para documentário, para curta-metragem ou média-metragem. O meu documentário mesmo, que é o meu material de trabalho atualmente, eu consegui uma verba do Canal Futura. Eu já tinha um projeto prévio, eu inscrevi esse projeto no edital. Funciona de uma maneira como um edital público, mas de uma maneira bem simplificada, e a gente ganha uma verba que é muito pequena, que acaba pagando possivelmente só o seu próprio trabalho. Dificilmente você consegue honrar o que a mão de obra dos seus companheiros valeria, mas nesse meio começando, as pessoas fazem o possível e o impossível para poder estar no meio, né? Então a gente não paga muito bem, mas ainda tinha uma verba pequena para financiar. E quando você filma, você movimenta a câmera, né? Eu tenho procurado fazer os filmes que eu pretendo fazer, os filmes que eu quero fazer, e tenho feito filmes com apoio da televisão. Pelo menos o curta-metragem A Fábrica foi feito com uma parte da grana vinda de uma emissora de televisão, que depois exibiu esse filme, e portanto o filme foi muito visto. E ao mesmo tempo essa emissora de televisão me deu total liberdade para fazer o que eu bem quisesse com o filme, fazer o filme que eu bem quisesse. Aí, Metrux, será que a parada vai passar, irmão? O caminho para o cinema brasileiro é a TV. Não necessariamente fazer produto para a TV, não necessariamente se render às lógicas da TV, mas acredito que é fazer parcerias com a TV, assim como a França faz, assim como a Espanha faz. Tem muitos bons filmes que são produzidos pela HBO e que depois são exibidos na grade daquele canal de televisão. As emissoras de televisão têm muito dinheiro. As pessoas assistem muita televisão. O público está em casa, ele não está na sala de cinema. A gente tem no Brasil um país de 200 milhões de habitantes, a gente deve ter umas 2.500 salas de cinema. Então, para lá. 2.500 salas de cinema para 200 milhões de pessoas é muito pouco. Só que com certeza a gente deve ter perto de 200 milhões de aparelhos de televisão. Quase, sei lá, toda casa brasileira hoje, por mais pobre que seja, tem um aparelho de televisão. De modo que, se os nossos filmes tiverem que chegar para as pessoas, eles chegarão através das TVs. E as TVs estão ficando cada vez maiores, e os home theaters cada vez mais poderosos, e o 5.1 em casa está funcionando bacana também, e TV 3D, etc e tal. 3 agachamentos, por favor. Não, dona Lingalva. Aqui, no espelho, no chão. Não dá muito para ficar se esquivando da televisão, não. Eu não acho que a gente deva nos render à lógica da comédia boba e fácil da televisão. Agora, que seria muito ótimo, muito bacana e desejável que uma emissora de televisão financiasse parte do meu filme, para que depois que ele saísse do circuito de exibição convencional, ele fosse exibido naquela emissora de televisão, seria ótimo. Eu tenho certeza que todo diretor de cinema narrativo, não estou falando do cinema experimental ou de outras formas de expressão, mas todo diretor de cinema narrativo no Brasil hoje tem esse desejo de ter a grana da TV para fazer o filme que lhe bem aprouver, o filme que quiser fazer, para contar inclusive com as formas de divulgação que a televisão dispõe, e para depois o nosso filme ser exibido na televisão. Existem várias formas de você conseguir fazer filme, né? Aí falando do curta-metragem. Juntar amigos, cada um se cotizar, ou então dar o que você sabe, porque o cara é um baita de câmera, o outro é um editor, o outro tem um equipamento de som. Então a galera se juntar e cada vez faz o filme de um, entendeu? Quando você acredita e você tem pessoas boas, parcerias boas,